O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos, assim, meus amigos, a investigar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar à luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Muito bem, então vamos iniciar a nossa reunião com a prece, agradecendo a Deus por esta manhã bendita, onde nos encontramos aqui reunidos para mais uma vez nos confraternizarmos com a espiritualidade amiga, o amor de Deus, que está em todos os lugares, em todos os templos, em todos os lares, onde se faça a luz do amor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade bendita de estarmos conhecendo estes ensinamentos que nos levam à alegria de viver. Que esta paz que, ora, visita-nos, esteja nos lares de todos aqueles que estão nos assistindo agora, os presentes aqui em nossa reunião pública de estudo, que todos nós possamos, Senhor, ao final, estarmos justificados com paz, clareza mental, saúde e esperança, a fim de continuarmos a nossa vida, enfrentando os desafios que ela nos oferece. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Queridos irmãos, bom dia. Neste domingo matinal,
onde nós estamos retomando as nossas atividades aqui na nossa sede do GAFA, atividades virtuais ainda, mantendo o distanciamento social a fim de preservarmos a saúde de todos. Mas estamos com muita alegria de já estarmos gravando e reiniciando a palestra, que é uma palestra que tanto atende a nós que estamos aqui encarnados no corpo, quanto aqueles que estão aqui, que vieram à casa espírita para se beneficiar deste momento de paz. Então, nós vamos retomar, como fazemos sempre, as orientações para que mantenham a higiene das mãos, do corpo, ao sair de casa para fazer uma compra ou para o trabalho, usem máscaras, mantenham o distanciamento social e quando voltarem, também tomem seu banho antes de estar com seus familiares. Limpem os calçados. Isto é muito importante neste momento que algumas pessoas estão retornando às suas atividades laborativas. Aqui na Casa Espírita, no GAFA, nós ainda vamos manter esta atividade apenas às pessoas, ao acesso aqui a essa atividade, apenas as pessoas que estão ligadas a ela. Mas assim que for possível, vamos abrir também a participação daqueles que queiram vir assistir essa palestra presencialmente, todos os domingos, a partir de 9 horas da manhã. Então, começando o nosso estudo de hoje, como anunciado, né? A janela da caridade, nós vamos aproveitar para lembrar aquilo que mais representa o Evangelho de Deus que Jesus veio trazer para nós. O que é a palavra que a gente mais, quando a gente pensa em Jesus, pensa na sua missão redentora, qual é a palavra que mais nos visita, mais nos vem à memória? Com certeza, uma delas é o amor. Pensando nisso, nós vamos ler para recordar as palavras do nosso Mestre querido no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 38, 34 a 40, quando ele, segundo o evangelista São Mateus, narra: Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Que belo trecho, né, do Evangelho segundo São Mateus, que nos lembra, Jesus vem nos lembrar a importância do amor a Deus, em primeiro lugar. Amar a Deus, Deus Criador de tudo, de todas as coisas, de todos o universo. E aí, ele coloca também um segundo mandamento, sentimento semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é colocado, é a mensagem central, é o ponto central da mensagem do Cristo. Então, ele é para o qual nós devemos voltar a nossa atenção. Ele não fala que ele veio trazer uma religião nova, até mesmo porque ele já era judeu, né? Já tinha os preceitos religiosos que seguia. Mas ele veio inaugurar uma nova era, uma nova etapa
do desenvolvimento civilizatório, quando ele renovou, na verdade, em nome de Deus, a mensagem do amor. Só que ele trouxe de uma maneira diferente, ele não ficou só na questão, vamos amar a Deus, vamos cultuar Deus, louvar Deus nos templos. Não, ele louvou Deus por meio do amor praticado, né? Este amor praticado, colocado em ação, em direção à vida, ao próximo, aos seres viventes, até aos seres inanimados, se chama amor. E amor praticado nada mais é do que o sinônimo, o outro nome que se conhece como caridade. Então, quando nós vimos a referência na doutrina espírita, o nome caridade, nada é mais do que amor colocado em prática. Porque aquele amor que é só idealizado, só pensado, vamos fazer isso, quando tudo isso passar, eu vou fazer aquilo outro, é uma proposta, já é um amor que se inicia, nós já estamos nos preocupando com outra pessoa que não seja nós mesmos, não é isso? Isso já é um avanço. Mas quando ele é colocado em prática, não só pensado, mas executado, feito, ele se chama caridade. É esse amor em ação. E aí, como é que a gente coloca em prática isso? Ele é o fazer o bem, fazer algo a alguém. Quando você faz uma faxina no lar, onde as pessoas estão debilitadas e não podem, muitas vezes, levantar da cama, porque estão com alguma enfermidade, você está fazendo uma caridade, quando você não cobra por isso. Se você cobra, você está apenas trabalhando, fazendo um trabalho digno, claro, um bem, não deixa de ser, mas você está obtendo alguma coisa em troca. Isto não é caridade. Caridade é quando você faz e não recebe nada em troca, e não pede nada em troca. É desinteressado totalmente. Aí você está lidando com amor na sua expressão mais pura e numa coisa do dia a dia, do cotidiano. Então, a caridade é o amor colocado em prática no dia a dia, no falar, quando você conversa com alguém em tom amistoso, quando você escuta, você não só fala, não só transmite, mas para ouvir o que o outro está falando. Empresta o seu entendimento, a sua atenção para que o outro se expresse. Isso é caridade. Caridade no ouvir. Quando você também contempla, você olha, você observa, você vigia, você tem uma atividade onde a sua visão é direcionada para o bem-estar do seu semelhante, isto é caridade. Enfim, todas as coisas podem ser objeto do amor, objeto da caridade. Até mesmo uma janela. Mas como assim uma janela? O que uma janela poderia oferecer? Para quem é caridoso, muita coisa. Uma vez, num grande hospital, 2 enfermos compartilharam o mesmo quarto, um pequeno quarto. Um deles chegou primeiro, já foi colocado na sua maca próximo a uma janela. Ele tinha problemas respiratórios severos. E o outro, depois que chegou, tinha deformidades na coluna. Precisava ficar deitado em determinada posição, só olhando para o teto, com a barriga para cima. E ali ficaram aqueles 2 companheiros de jornada humana, dividindo aquele pequeno quarto no grande hospital. Em determinado momento, eles conversavam durante o dia, quando um ou outro estava numa crise, a crise mais amena, e este enfermo que estava próximo da janela
ele foi convidado a fazer alguns exercícios respiratórios para recuperar a sua capacidade de respirar. E então sentava-se na sua cama hospitalar e defronte da janela e poderia observar uma possível paisagem, enquanto o outro permanecia sempre deitado, porque a sua condição não permitia sequer que ele ficasse sentado, tendo todas as suas necessidades atendidas pelo corpo de enfermeiros. Nesses momentos onde este senhor enfermo ficava sentado fazendo os seus exercícios respiratórios, ele contemplava a paisagem e começava a conversar com o seu companheiro de quarto, dizendo sobre a paisagem vista lá fora. E falou: olha, lá está, estou vendo uma grande praça, onde existe um lago. As crianças estão brincando ao redor com seus pais. No outro dia, ele falava: como está? Tudo bem? Olha, agora estou observando que as crianças estão alimentando os patos, os marrecos, uma coisa mais linda. E aí o outro companheiro: e aí, o que está acontecendo mais? Falou: olha, também estou vendo um casal passeando entre as árvores, grandes árvores que existem ali, de mãos dadas, conversando. Aí aquele diálogo, naquele momento do dia, trazia um momento de descontração, de relaxamento para os dois, né? Comentavam a rotina dos cidadãos daquela localidade. Um outro dia ele perguntou: e aí, o que você está vendo? Eu estou vendo que as crianças hoje estão jogando bola, estão jogando futebol. E agora a bola caiu dentro do lago. Nossa! E estão com dificuldade, pegaram um pedaço de um galho seco e estão tentando pegar a bola. E aí eles ficavam naquela conversa, né? Todo dia havia um fato que se passava naquela localidade, naquela grande praça arborizada com lago, e as famílias que se reuniam ali, as pessoas que iam aproveitar daquela paisagem bucólica, de descanso, de refazimento. Numa noite, o enfermo que estava deitado em suas crises de dor e não poderia ir olhando somente para o teto, começou a pensar: puxa vida, por que eu não posso estar lá? Né? Por que eu poderia trocar de lugar com ele, estar mais próximo da janela? E eu já estou me sentindo um pouco melhor, com um esforço poderia sentar-me, mas devo ficar aqui. Bem que a gente poderia trocar de lugar. Vou tentar falar com o médico, para a gente poder fazer um rodízio. Afinal de contas, eu também preciso espairecer um pouco neste isolamento que estou passando. Pelo menos poder olhar a paisagem lá fora pela janela, olhar o sol, o céu, as crianças brincando, seus pais, as belas moças que vão com seus vestidos coloridos na primavera passear. Eu sou muito desditoso mesmo, pensava ele, né? E arquitetava alguma forma de tentar fazer uma mudança na sua posição no hospital, dentro do quarto. Quando naquela noite o enfermo, o seu companheiro de quarto, começou a tossir muito. Teve uma crise respiratória terrível, começou a engasgar. E ele acionou o botãozinho de emergência, chamando os enfermeiros para acudir o seu companheiro. Chegaram lá, tentaram reanimá-lo, sem sucesso, e o retiraram dali, levando-o para uma outra ala de terapia intensiva. E ele ficou ali solitário. No dia seguinte, perguntando ao médico sobre o destino do seu companheiro de quarto, foi-lhe comunicado que ele havia falecido aquela noite. E ele, muito constrangido, né, sensibilizado,
passado mais uma semana, pediu, então, para que se pudesse ser conduzida a sua maca, a sua cama, para a posição anteriormente ocupada o seu companheiro de enfermaria, foi-lhe permitido. E assim, ele foi deslocado, a cama do outro companheiro que já não estava mais ali foi recolhida e posicionada a maca dele próximo da janela. E ele pediu se poderia, então, naquela manhã, ser levantada a cama numa posição que ele pudesse ficar mais sentado possível. E assim foi feito. E à medida que a cama foi subindo e ele ficou numa posição mais sentada, apesar de muita dor que sentia, ele foi observar a paisagem e deparou-se apenas com um muro do hospital que ficava lá fora. Não havia paisagem alguma para ele observar. Que interessante, não é, meus irmãos? Muitas vezes, até uma janela pode servir para a prática da caridade. Naqueles momentos onde aquele senhor ficava ali contemplando, imaginando, formulando imagens de reflexão, de beleza, de alegria, de vida familiar, de descontração, de lazer, era um momento que ele contribuía para que o seu companheiro de quarto tivesse um instante, um despertamento para coisas suaves, belas, alegres, fazendo com que o seu desconforto diminuísse. Aquele era um momento de alegria, onde o mundo lá fora, cheio de paisagens criadas pela mente caridosa, serviam de auxílio, de medicação, de incentivo para o companheiro que padecia mais. Assim é a caridade. Ela busca servir em qualquer oportunidade, independentemente da sua situação. Ser uma situação de felicidade, de plenitude material, ou o contrário, falta de recursos, dificuldades na saúde financeira, não importa. Qualquer oportunidade, mesmo uma janela, é uma oportunidade, é um meio da caridade ser exercitada. É isso que nós convidamos vocês a fazerem, refletir. Quais são as oportunidades que a vida te oferece para que você chegue perto do amor que Cristo nos convida a praticar, a caridade? Muita paz, uma boa semana e esperamos vocês no próximo domingo, aqui no Grupo da Amizade Francisco de Assis.